Alô, gente bonita! Sejam muito bem-vindos a mais um Fala Que Eu Escuto. Eu sou a Pan Strack, sócia fundadora da Kiwi. A Kiwi é uma consultoria estratégica focada em mudança de comportamento permanente e resolução de problemas complexos. E hoje a gente está aqui com a Débora Maia. Ela, que é administradora de empresas com MBA em RH e atua na área desde 1990. É sócia fundadora da Door for Health Consultoria, reúne grandes experiências em projetos voltados à gestão estratégica de programas de benefício, planos de saúde, remuneração, comunicação e qualidade de vida corporativa em empresas nacionais e multinacionais. Ela é ativista, apaixonada e encontrou o propósito no trabalho voluntário junto a famílias vulneráveis na cidade de São Paulo, atuando como presidente do Instituto Sementes. E hoje a gente tem o maior prazer de receber você aqui, Débora. Muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom, o prazer é todo meu, uma incrível oportunidade. Obrigada por me receber. Nossa, olha, a gente vai lendo aqui, a gente já vai ficando com muita curiosidade, a gente já vai vendo a densidade dessa experiência que a gente tem aqui e com certeza isso aqui não traduz tudo que é a sua trajetória, a sua história. Então eu queria começar pedindo para você contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, daquilo que dos elementos importantes, daquilo que construíram a Débora que é hoje. Ok, eu sou de uma origem extremamente simples, uma família da periferia de São Paulo, um pai caminhoneiro, uma mãe dona de casa, que estudaram até a 4ª série do ano primário. Uhum. Na minha família, o ideal era a gente se virar, e meu pai, o mantra do meu pai era, trabalhem logo para se sustentar. Então, o estudo nunca foi, embora ele fez questão que a gente estudasse, não era o primordial. Inclusive, eu achava que estudo superior, uma universidade, não era para mim. Mas o que permeou muito, eu tive uma família muito unida, uma família também com bases espirituais que eu acho que fizeram muita diferença na minha vida. E eu tive pessoas da minha trajetória que me ensinaram coisas. E essas pessoas, elas transformaram a minha vida e me mostraram que eu podia mais. E aí eu me interessei, fui estudar e tive oportunidades, né, para trabalhar com RH. Não foi uma carreira que eu escolhi, foi a carreira que eu cheguei, que eu me sustentava. E dali eu fiz o que eu pude com aquilo que eu recebi e me interessei, me apaixonei muito. Então é uma trajetória eu sempre coloco muita paixão naquilo que eu faço, mas ninguém faz nada sozinho. Eu não escolhi a minha profissão, mas eu encontrei pessoas que me inspiraram no meu caminho. É por isso que eu acho que é tão importante a gente como líder ter essa consciência de como a gente pode inspirar e transformar a vida das pessoas. Uhum. Você hoje tem a Door for Health Consultoria. O que ela faz? O que vocês fazem lá? Tá, nós somos uma consultoria, quando eu falo em uma frase eu venho do plano de saúde para a empresa, para ficar mais fácil de conhecer, só que é muito mais profundo do que isso, porque a gente ajuda a empresa a escolher o melhor produto, o melhor plano de benefícios, o meu foco é saúde, mas a gente trabalha com uma diversidade de produtos e a gente ajuda a empresa a construir um menu interessante, competitivo e que converse com a cultura da empresa. Uhum. E tem uma série de rotinas no dia a dia. Para isso a gente tem uma equipe médica que monitora os indicadores, acompanha os casos graves, os funcionários mais doentes. Então, nós ajudamos a empresa a escolher as melhores opções em benefícios de saúde e benefícios e nós auxiliamos diretamente nessa gestão no dia a dia. Uhum. Quando você me diz que vocês auxiliam diretamente nessa gestão do dia a dia, e você fala plano de saúde, você cuida da saúde da empresa, eu imagino que o contraponto ele vem junto. Quando a empresa tem ali algum tipo de dor, quando a empresa tem, não vou dizer uma doença, mas também. Como você está próxima do dia a dia da empresa, imagino que você consiga participar da cultura, enxergar alguns elementos. Que tipo de elementos, se a gente for olhar para uma cultura que é o contraponto da saúde, que é o que a gente tenta chegar lá, quando a gente olha para uma cultura que ela não está saudável, é uma cultura que ela está liberando ser tóxico, ela já é tóxica. O que a gente pode olhar de sintomas que podem avisar para uma empresa, essa cultura aqui não está legal, isso aqui tá tóxico, a gente precisa mudar alguma coisa aqui. Sim, uma ótima pergunta. Assim, quando a gente visita muitos clientes ou futuros clientes, depois de muito tempo, você fica meio expert em dar uma escaneada na empresa, assim, só de sentar na sala de recepção, né? Porque você vê o semblante das pessoas, você vê a movimentação, como elas conversam entre elas, se elas têm um espaço para serem mais expansivas, ou se está todo mundo meio medroso. Você consegue ter uma leitura rápida, só de olhar por conta de você fazer isso todos os dias. Mas
eu tenho acesso a informações muito importantes, que é a forma como as pessoas utilizam os acessos de saúde e alguns outros benefícios vinculados a ele também ou não. E geralmente para empresas acima de 100 funcionários ou de 200 é que a gente consegue, é claro que tem todo um conceito, tem todo regras de LGPD, os médicos que olham, que conhecem quem são as pessoas, a gente não fica sabendo quem são, mas a gente consegue perceber os indicadores. Então, vamos supor, uma empresa muito grande, você consegue perceber às vezes por departamentos que tem alguns departamentos que tem muitas faltas às segundas-feiras, por exemplo. Isso já é uma senhora red flag que você começa a olhar e falar, tem alguma coisa aqui. Ou então nas vésperas de feriados, que a gente chama, né, segundites, feriadites, sextites, que é quando as pessoas querem fugir do trabalho porque ele não está, nem sempre, e muitas vezes, na maior parte das vezes, não é a pessoa que é descompromissada, que não é um bom funcionário. Às vezes o ambiente também não está propiciando que tenha essa integração. Então esses indicadores de absenteísmo, uma utilização, muitas idas ao pronto-socorro, a pessoas que estão correndo muito na rede em tudo quanto é médico, sem resolver nada, sem ter nada muito grave. Isso também mostra algumas coisas. Eu tive um caso uma vez muito interessante, faz bastante tempo, na Bahia, que a gente viu que um determinado funcionário de uma fábrica, a mulher dele ia assim, tipo, mais de 30 vezes por mês ao médico. E a gente achou aquilo um pouquinho fora da curva. Um pouquinho não, é fora da curva. A Organização Mundial da Saúde acho que estabelece 3 a 4 consultas ano por pessoa, é o limite. E ela chegava quase em 30, ou seja, era quase todo dia. E aí nós abordamos, é claro, a empresa permitiu, tem toda uma forma de fazer isso, e a gente descobriu que esse cara era muito ciumento. A carta de alforria da esposa para ela ir ao mundo, sair da casa dela, era ir ao médico, era a única justificativa. Então ela tinha consultas frequentes. Ela usava sem realmente precisar, sinistrava o plano de saúde. Então, assim, os indicadores do plano de saúde, eles são extremamente ricos para muitas questões. Agora, é muito importante que a empresa também queira sentar na mesa com a gente e olhar essas questões, mergulhar. Porque senão dá para você levar só na superfície. Mas os resultados vão ser mais bacanas se você se aprofundar nele. Se você não se aprofunda nesses resultados, se a empresa não tem esse olhar, que impacto que isso pode ter para a empresa e para o colaborador da empresa? Olha, os custos de saúde hoje, eles já são um dos custos mais caros depois da folha de pagamento. Os reajustes do plano de saúde, eles estão na casa dos 2 dígitos para a maioria das empresas. Não é simples pagar um plano de saúde. Não é à toa que no Brasil 70% da população que tem plano de saúde só tem plano de saúde porque está vinculado a uma empresa. Porque as pessoas não têm recursos para pagar. É um produto caro. E é um dos produtos que está entre os 3 maiores expectativas do brasileiro. Casa própria, educação e plano de saúde. Ele está entre os 3. Então, manter um plano de saúde não é fácil. Quando você não faz a gestão desse plano, acompanha os indicadores, acompanha os números, a probabilidade que você tem desses custos se tornarem cada vez maiores e cada vez mais insustentáveis é bastante grande. Olhando como existem doenças e você não prevê e você nem sempre um estilo de vida consegue te salvaguardar de alguns riscos, de algum acidente e tal. Então já existem esses riscos, que você já tem que contar com eles. Se você não faz a lição de casa, a probabilidade desses custos ficarem cada vez maiores, você ter que optar por um produto às vezes inferior, que não vai agradar muito o perfil de funcionários que você quer reter, que você quer contratar. Então tem todas essas questões envolvidas. E aí quando você fala assim, você está falando perfil, né, de funcionário e tal, e esses custos podem aumentar depois, tem alguma solução que ela é mais abrangente? É uma solução boa, ela é boa para todo mundo, ela permeia todo mundo, que eu falo, Débora, dá essa dica aqui para todo mundo. Como que a empresa pode fazer esse olhar? Tem uma solução que é boa para todo mundo ou é uma coisa que precisa ter um olhar um pouco mais customizado? Precisa ter um olhar customizado, porque você pode morar do lado do seu concorrente. Vocês fazem massa para bolo, um exemplo, né? Estou criando aqui. E você tem uma empresa totalmente diferente do seu vizinho. Por quê? Porque a cultura da empresa vai permear as relações, o ambiente, as pessoas, o estresse ou não, a alegria de estar ali ou não, a produtividade, o resultado. Então, como cada empresa, a gente que é empresário, né, a gente entende que empresa é uma entidade, é um ser vivo, que você precisa olhar, precisa observar, precisa estar disposto a corrigir, porque ela sustenta diversas pessoas, ela também tem um propósito no mundo, e para que ela continue realizando aquilo, você não pode fazer de qualquer jeito, você tem que cuidar. Então, uma empresa
as soluções, elas são diversas. Para cada empresa vai ter uma solução. Vai ter um cliente que ele vai conseguir oferecer um produto diferente, enquanto que o outro vai ter que optar por um mais simples. Mas você me perguntou lá atrás, Pan, sobre alguns indicadores de... Gente, eu perdi a palavra. Sobre alguns indicadores de toxicidades no ambiente, né? Então, a gente percebe no dia a dia com as empresas, e às vezes nas análises também dos relatórios, que existe uma insegurança muito grande, que existe uma opressão no ar, que existe uma ansiedade, as questões depressivas, casos de burnout. Eu sei que existem coisas que estão até banalizadas hoje em dia e que as pessoas às vezes não têm total conhecimento para nominar. Mas sem dúvida nenhuma a gente está passando por uma das fases mais difíceis de doenças emocionais no ambiente corporativo, que é um reflexo da sociedade. Não é o fruto do ambiente corporativo único e exclusivamente, mas também é um reflexo da sociedade no momento que a gente está vivendo. E você atrelar o benefício que você oferece, o teu pacote de benefícios da sua empresa, a necessidade que a gente consegue mapear na tua empresa, fazer um diagnóstico, fazer um inventário emocional, é super importante, porque aí você vai conseguir atender essas demandas de uma forma muito mais precisa. E quando você escolhe aleatoriamente, ou escolhe porque é bonitinho, porque é moderno, porque é cool, nem sempre você vai conseguir atender aquilo que os seus funcionários realmente querem. Por isso que sempre quando a gente começa a desenhar um programa de benefícios e sugerir para a empresa alguns caminhos, eu gosto de fazer um diagnóstico, entender. Às vezes a empresa não quer, ela quer ir para a parte prática. Mas se a gente quer trabalhar com sustentabilidade a médio e longo prazo, com contratos mais longos, você conseguir identificar os indicadores, você precisa, de fato, mergulhar em tudo isso e buscar esse bem-estar da tua empresa. E principalmente a comunicação interna também, que eu acho que é um dos pontos mais importantes. As melhores empresas para trabalhar não são as que têm o melhor pacote de benefícios ou remuneração. Isso foi uma coisa que eu aprendi na vida, que sempre foi minha área. As melhores empresas para se trabalhar, ela tem canais de comunicação fluidos, transparentes, claros. Todo mundo sabe um pouco de onde a empresa quer chegar, o papel de cada um, aonde cada um pode chegar ou se não pode. Essa clareza traz uma unidade e traz um engajamento maior. Então, salários altos, bons benefícios são importantes, mas eles não são suficientes para reter e para sustentar. Quando você fala de comunicação, agora eu fiquei pensando muito também que o quão importante é a comunicação daquilo que é fácil comunicar benefício, mas como que você navega conversas difíceis dentro da empresa? Como que você endereça essas coisas? Eu acredito que essa é um ponto muito importante também para chegar em algum lugar. Tem algum jeito mais eficaz ou tem alguma maneira de endereçar essas conversas difíceis dentro da empresa? Ou qual é o efeito da gente esconder essas conversas difíceis, da gente negligenciar essas conversas difíceis dentro da empresa? Ruídos e desgastes, né? Eu acho que o brasileiro, de uma forma geral, eu acho que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de ser sincero nas conversas corporativas. Eu trabalhei muito tempo em multinacional com pessoas da Suíça, da Alemanha, e às vezes chegava a ser até doído a forma como eles eram tão diretos, mas eu aprendi que era bom você ter essa conversa muitas vezes direta e objetiva, porque depois que passou aquilo, tá tudo ótimo e você sabe exatamente o que se precisa para chegar em tal lugar, o que esperam de você. Não existem rodeios, né? Eu tenho uma colega que há muito tempo atrás foi mandar uma pessoa, demitiu uma pessoa e foi dar uma volta ao redor da fábrica. E ao dar a volta, ela achou que ela tivesse demitido a pessoa. E a pessoa apareceu no outro dia. E no outro dia a pessoa falou, foi impressão minha ou você falou alguma coisa da minha? A pessoa não tinha entendido. Por quê? Porque às vezes a gente dá muita volta para chegar onde a gente quer. Então, quando eu falo da área que eu atuo, que é comunicação em benefícios, né, como benefícios corporativos, às vezes a empresa está vivendo uma situação de crise financeira. Isso acontece muito. Ela não está conseguindo mais bancar o plano de saúde, porque o plano de saúde é muito caro. E às vezes ela paga para todos os dependentes e tudo mais, é um volume grande. E ela tem que optar por uma opção mais barata, momentaneamente. Ela não está feliz, ela não está soltando fogos, ela gostaria de permanecer com aquele produto mais bacana, mas ela precisou, estrategicamente, mudar o produto. Na hora que ela vai comunicar, a nossa sugestão é de ter a sinceridade, sempre. Gente,
nós estamos vivendo esse momento, não de uma forma para vulnerabilizar a empresa, mas tipo, vamos jogar as claras com todo mundo. Inclusive dizer, a gente quer preservar o plano de saúde e a gente quer preservar o trabalho de todos vocês, por isso a gente resolveu tomar algumas decisões mais difíceis. Agora, todas as vezes que a empresa quer tentar mostrar que aquela mudança para uma coisa, às vezes não tão boa, é boa, faz parecer boa, Débora. Põe bolinhas, põe frutinhas, põe cerejinhas, sabe assim? Para que fique interessante. Não dá certo, dá ruim. Porque as pessoas entendem, as pessoas sabem comparar. E as pessoas percebem que tem coisas sendo escondidas. E nessas horas, aí começa a ter os ruídos, começa a ter os grupos que começam a se fechar, a falar mal. E aí você já sabe o caminho, né? Se torna muito difícil qualquer alteração. Eu já tive empresas até que voltaram para o plano anterior mais caro, sem poder, porque elas não conseguiram lidar, não foram poucas vezes, lidar com essa situação. Não conseguiram ser sinceras no momento, não conseguiram lidar com as críticas e acabaram sacrificando uma parte financeira importante, que poderia ajudar em outros projetos, para acalmar todos os ruídos. Eu achei interessante que enquanto você falou, inclusive o exemplo que você deu, né, da pessoa que deu a volta e a outra pessoa não compreendeu, eu fiz um exercício, fiz uma mestrado de empreendedorismo social e lá na sala de aula a gente fez um exercício que era exatamente esse. Tinha uma pessoa, era em dupla, cada um recebeu um prompt, um papel que você tinha que seguir ali, e uma pessoa tinha que demitir o colaborador e a outra pessoa era o colaborador que seria demitido. Então cada um leu ali o seu papel e você foi completar ali o seu papel. É um exercício de uma matéria que chamava Founders Dilemma, então dilema dos fundadores, porque é uma coisa que se passa ali. E a gente fez ali, cada um com a sua dupla e tal, e uma pessoa tinha que demitir, a outra pessoa, tipo, deixava claro que você tinha que resistir ali um pouco. Você não sabia exatamente que você estava sendo demitida, a outra pessoa sabia que ela tinha que demitir. Terminou o exercício e a professora falou assim, quantas pessoas demitiram? Todo mundo que tinha que demitir levantou a mão. E ela falou, e quantas pessoas foram demitidas? Nem metade das duplas levantou a mão. Mas é isso. E falou exatamente dessa importância, assim, ó, como a clareza na comunicação, ela pode ser uma comunicação acolhedora, ela pode ser assim, mas respeitosa, exatamente, é super importante, muito, mas ela tem que ser uma comunicação clara, porque senão você fica com muitos mal entendidos. Eu tô imaginando que lá a gente fez um exercício que era em dupla, e não tinha ninguém envolvido emocionalmente com aquilo, inclusive. Sim. Quem estava demitindo era um papel, quem estava sendo demitido era um outro. Não tinha uma história. Ainda assim, metade achou que não tinha sido demitido, enquanto todos tinham certeza que tinham demitido. Então, quando você tem um envolvimento emocional de ambas as partes, quando você tem um cuidado daquilo que vai acontecer, tem muita coisa que pode se perder se não for feito da melhor maneira possível. Enquanto você estava falando, um pouquinho ali atrás, mas você falou uma expressão que eu achei muito interessante, você falou assim, fazer um inventário emocional, que eu tô imaginando que era isso que você estava contando aqui pra gente, mas você pode explicar pra gente o que é inventário emocional e a importância que ele tem? Eu acredito muito, toda vez que a gente chega numa empresa nova, fazer um diagnóstico. Às vezes a empresa não tem tempo para isso, ela não quer, ela fala, eu quero que vocês comecem logo, isso vai demorar. Mas o diagnóstico, ele é super importante. Então a gente às vezes começa com um diagnóstico que é assim, olhar todas as regras da empresa, toda a cultura, as políticas, os contratos que eu vou administrar ali, os relatórios, as utilizações, vai me mostrar, me dar uma fotografia bem ampla, assim, panorâmica do momento da empresa, para que a partir dali eu possa propor alguns ajustes. A segunda etapa é a gente fazer o perfil de saúde. O perfil de saúde é um questionário, né? Um questionário que a gente faz uma série de perguntas e respostas sobre o teu estilo de vida, sobre a tua saúde, sobre o histórico familiar, uma série de coisas voltadas à saúde. Dentro do perfil de saúde, tem uma parte que é o inventário emocional, que são muitas perguntas voltadas para o emocional. Para a gente medir a probabilidade de um burnout, de um processo depressivo em andamento, de um processo depressivo já instalado, de comportamentos voltados à ansiedade, de até outras doenças mais graves por conta de histórico familiar. Então ele é online, mas ele apura uma série de indicadores que também é uma fotografia das emoções daquela empresa. Munidos daquilo, se a empresa de fato estiver interessada em oferecer um lugar mais seguro emocionalmente para todo mundo, além de trabalhar as questões culturais, além de trabalhar a comunicação, nos benefícios poder oferecer alguma coisa, talvez ali caiba um suporte emocional,
um subsídio de terapia, que hoje muitas empresas oferecem. Então, assim, ela quer de fato ajudar essas pessoas a alcançarem uma maturidade emocional e também ter uma saúde emocional mais eficiente. Então, ele dá essa fotografia. Eu estou imaginando que ele dá uma profundidade, porque quando a gente fala de benefício que a empresa oferece, isso pode ser entendido de uma forma um pouco superficial, ou não sei se estou sendo certo de dizer superficial. Às vezes uma empresa, ela nem entende, ela fala, puxa, mas eu ofereço plano de saúde, eu ofereço no plano de saúde, não sei, tem psicólogo, por que o meu colaborador está tendo burnout? É comum chegar algum caso dessa maneira para você? Ou quando você observa a empresa, ter esse olhar de eu ofereço benefícios, então eu acredito que está tudo ótimo, quando na verdade tem algum outro lugar que era para estar sendo olhado, que está sendo talvez um pouco negligenciado também. Sim, existe mais do que você pode imaginar. Eu acho que tudo depende de como a liderança atua, a liderança como um todo. Se você quer ver só o mundo cor-de-rosa ou se você quer ver o mundo como ele é. Às vezes o mundo como ele é difícil de você encarar, mas às vezes também é o que você tem. Então, se você encara ele de frente, você consegue fazer algumas coisas que são possíveis, simples até, ao teu alcance, para tornar essa realidade um pouco mais amistosa. Agora, se você quer enxergar por uma lente diferente, você vai estar numa realidade, as pessoas estarão na outra e os distanciamentos vão estar cada vez maiores, né? Então, isso acontece muito. Por exemplo, o plano de saúde, ele te dá acompanhamento terapêutico. Só que, geralmente, é uma rede pequena, não tem tantos psicólogos credenciados, às vezes você não consegue um que é próximo da tua casa quando se trata de uma consulta presencial. Agora, com o advento do online, as coisas ficaram um pouco mais fáceis. Mas, às vezes, não tem muitas opções e você também, quando acessa aquele profissional, não deu aquele match no contato. Então, não raras vezes, o funcionário busca outra forma de conseguir esse apoio emocional. E é aí que eu acho que é importante para as empresas que têm um pouquinho de verba e de interesse em ajudar, existem hoje ferramentas, existem plataformas, existem possibilidades de você trazer esse conforto emocional para dentro da empresa. Ah, mas não é minha responsabilidade. Realmente não é. Eu entendo que as pessoas precisam se comprometer com a sua saúde e se comprometer com a sua saúde emocional também. Assim como eu tenho que comer direitinho, a gente procura fazer exercício, para a gente ser produtivo, você tem que ter uma vida mais saudável e procurar esse caminho. Eu posso não ter, mas a gente buscar esse caminho, com as emoções é a mesma coisa, a gente é responsável por elas. Mas se a empresa puder ajudar nesse momento que a gente está, que é tão gritante emocional, com o impacto ainda de uma pandemia que fragilizou a gente, e eu acho que a gente ainda vai sofrer esse impacto reverberando muito tempo, de coisas que a gente até desconhece, eu acho muito importante. E essa previsão das doenças emocionais serem a doença que mais vai afastar no futuro, ela já é uma previsão de muitos anos. E ela se concretizou mais rápido do que o esperado. Pelas previsões era 2030. E a gente está vivendo já um momento com muitas doenças emocionais. E aí eu quero voltar para a parte da comunicação, que eu acho que em tudo que acontece na empresa, quando existe uma clareza de comunicação entre chefia e subordinada, entre subordinado e chefia, as metas da empresa, os objetivos, as probabilidades de crescimento na carreira, mesmo que passe por conversas difíceis, a conversa difícil ela é sempre melhor do que a conversa que não é clara e que traz uma série de enganos, porque é isso que adoece as pessoas. Quando eu tenho a verdade, eu posso tomar uma decisão. Quando eu comecei a empreender, eu não podia pagar a média do mercado, eu pagava abaixo da média de mercado. E às vezes as pessoas queriam mais, todo mundo quer mais. E teve um momento que eu sentei com as pessoas e eu expliquei, eu falei, para eu poder passar daqui para cá, a gente vai ter que chegar aqui. E a gente teve uma conversa com as pessoas, e foi super importante essa conversa, porque as pessoas que ficaram, elas entendiam, elas se comprometeram e elas ajudaram a gente a chegar naquele objetivo, e quando chegou naquele objetivo, a gente mudou a forma de fazer as coisas. E as pessoas que falaram, não dá para eu esperar, elas saíram. Então, assim, não é que saiu um monte de gente, uma ou outra, mas assim, ficou claro a regra. A clareza da regra, das informações, da comunicação, ela traz liberdade para os dois lados. E a liberdade nunca adoece. O que adoece é a opressão, é o engano, é aquilo que eu não entendi pela metade e fica como um fermento na minha cabeça, vira um monstro, né? Então, quando a gente fala em gestão de RH, em gestão de benefícios, remuneração, saúde mental no meio corporativo,
essa fase, essa coisa da clareza, de você ser mais objetivo, ser mais fluida a comunicação, ela só traz um ambiente mais saudável para todo mundo. E fica mais fácil também fazer a gestão das pessoas. Dá uma liberdade de escolha, dá uma liberdade de resposta. Você pode confiar no na conversa que você está tendo. Não tinha gera menos insegurança. Exatamente. Não tinha alguma coisa escondida ali para não ser endereçada. Você já teve algum case em que você inverteu uma cultura, ou então era uma cultura muito tóxica, vocês conseguiram fazer um trabalho ali dentro junto com a empresa, através de benefícios, ou através de diagnóstico, ou através de alguma coisa que vocês entregaram, que vocês conseguiram ter uma melhora naquela cultura? Sim, eu participei de um processo em uma empresa que eu trabalhei, que foi muito interessante, porque ela tinha uma cultura de uma diretoria que aplicou uma pesquisa de clima organizacional, fez toda uma campanha para aplicar a pesquisa, só que eles colocaram um código individual atrás de cada questionário. Eu não estou falando da época digital, eu estou falando da época ainda analógica, quando cada um não tinha um computador, né? Eu sou dessa época. Então, as pessoas recebiam um formulário e escreviam ali a pesquisa. E aí, logo depois da apuração desses dados, muitas pessoas foram demitidas, coincidentemente as pessoas que fizeram mais referências negativas a respeito da empresa. Essa empresa, ela nunca mais, quer dizer, ela conseguiu depois de um tempo, mas durante muito tempo ela amargou uma falta de engajamento dos funcionários, de confiança em tudo aquilo que o RH lançava, nas pesquisas de clima. Elas não eram uma expressão da realidade, elas eram distorcidas. Os programas também, eles não alcançavam os resultados, sempre se voltava a esse lugar. E o mais interessante é que mesmo depois de muitas mudanças de pessoas, embora era uma empresa que as pessoas ficavam por muito tempo, ainda existia essa herança dessa época. E aí o RH precisou se fortalecer, ele se tornou um RH grande, era um RH que tinha mais de 50 pessoas no RH para atender a empresa como um todo, vários departamentos, para mostrar para as pessoas, você tem aqui um lugar seguro, você pode falar, você pode trazer as suas questões, a gente quer te ouvir, nós estamos buscando esse lugar, muita comunicação, muita proximidade. E depois de uma década quase, foi possível ter um outro momento dessa empresa. Não é muito simples você mudar algumas coisas da cultura dependendo do impacto que elas tiveram e da gravidade que foram elas. Né? Mas eu tive o orgulho de participar de uma fase de transição onde o RH se tornou um parceiro da empresa, das pessoas e do negócio, depois de passar por esse momento de ser meio maldito dentro da empresa. Nossa, eu imagino, até porque eu quase que volto ali na comunicação. Tipo, eles estragaram um canal de comunicação. Então não tinha mais como eles se comunicarem com os colaboradores. Porque você não sabe mais o que o colaborador, você não sabe se é verdade, se não é verdade. Ele não vai ser verdadeiro. Que não é. Exatamente, porque como que você vai ser? Você tá ali, você tem um receio. Se eu falar dessa pesquisa interna, ela me lembrou de uma tendência que a gente tem visto hoje em dia, em muitos RHs, que agora eu estou na dúvida se acontece com benefícios também, mas hoje a gente tem muita tecnologia sendo disponibilizada, então tem muita solução que você antes só encontrava num especialista de alguma maneira, que hoje em dia você encontra, e aí você vê muitos RHs internalizando muitas coisas. Então, internalizando algum tipo de pesquisa que era feita de outra forma, internalizando algum tipo de diagnóstico, internalizando algum tipo de ferramenta ou de treinamento que teria. E eu fiquei curiosa para saber, você consegue enxergar como essa tendência ela pode ser benéfica de alguma maneira, ou que desafios que essa tendência pode trazer para dentro do próprio RH? Eu entendo muitas vezes que isso é motivado por recursos, um recurso já está interno. É meio customizável, você pesquisa, né? Isso, aí você vai lá e beleza, internaliza aqui e vambora. Consegue dizer, eu imagino que tem alguma coisa boa, eu imagino também que tem desafios e perigos aí. A coisa boa é que você faz coisas que talvez demorassem muito tempo, já estão prontas, você não precisa desenvolver grandes... Por exemplo, eu vou te dar um exemplo no meu negócio. Eu sou da época que o benefício flexível era um programa que você ficava 2 anos construindo. E benefício flexível é isso mesmo, é um programa com pontos, é quando a empresa tem muitos benefícios para oferecer, então ela vai dar uma diversidade, um leque amplo, e você vai lá e você opta a cada ano ou a cada 2 anos por aquilo que lhe convém. Não é fácil, não é simples, e são poucas empresas que conseguem ter, até porque o pacote de benefícios da maioria das empresas, ele é pequeno, ele é enxuto, então não dá para você brincar muito. Mas tem empresas que querem fazer o flex mesmo com 2 benefícios, né?
Agora, de um tempo para cá, vieram os cartões que permitem que você coloque refeição, vale transporte, uma premiação, um vale cultura, e as pessoas chamam isso de benefício flexível. Mas não é o raiz, aquele que de fato tem aquele peso do benefício flexível, que diferencia uma empresa que de fato investe muito em benefícios para funcionários e que deseja que eles optem por aquilo que tem mais a ver com o momento de vida deles. Então esse é um exemplo. Então quando você fala de uma ferramenta que é mais customizável, é fácil, beleza, eu emplaco ela e falo, puxa, eu tenho isso agora aqui é tudo online, aqui é assim, a pesquisa é assado, tem o painel de anúncios. Mas o meu receio sempre é o olhar do especialista. Porque o especialista, e eu também não quero puxar a brasa para mim, a sardinha, mas existem pessoas que vivem aquele assunto diariamente. Plano de saúde e benefícios, eu faço isso diariamente. Então, eu percebo coisas que talvez mesmo uma pessoa que está todos os dias ali na empresa, ela não vai conseguir mergulhar tão fundo. Da mesma forma que eu não vou conseguir mergulhar tão fundo em coisas que a tua consultoria realiza. Então, eu acredito muito que o olhar do especialista seja dentro da empresa, você ter essa pessoa que é preparada para isso, para avaliar esses indicadores todos, ou alguém que você contrata fora, é extremamente importante. E mais uma pimenta que eu vou jogar. Eu nunca vi uma época onde a gente tem tanta tecnologia, mas a gente integra tão pouco. Principalmente quando eu falo de RH. Então, assim, existem milhões de produtos, de plataformas e tudo mais, BI e tal. Só que e a integração de tudo isso? E os indicadores macro? E a tendência? E os cenários do futuro? Aquela história do eu Kiko. E o que faço com isso? Né? Tá tudo aqui, mas... Então, falta esse olhar mais integrativo, que é o olhar de um especialista, para que isso possa, de fato, ser potente. A gente estava falando hoje em algum momento sobre a disponibilidade de ferramentas, mas a falta de habilidade de uso dessas ferramentas. Ainda até porque muitas delas são muito recentes. Sim, você nem conhece tudo. Exatamente. Você pode explorar. Não tem como. Então é como se você pegasse um martelo. A gente consegue pensar, o martelo é simples, mas aí você pega ali na parte de ferro e vai fazer. Você não vai conseguir usar aquele martelo da forma adequada. Então a gente talvez tenha uma gama de ferramentas e tenha um tempo de maturação, de uso dessas ferramentas, de integração dessas ferramentas, como que a gente faz a combinação de tudo isso. E aí isso me fez pensar também, falando, né, daquilo que está integrado, mas qual que será que é o papel do RH, então, de fato, de dentro das empresas, na construção dessa cultura? Eu fico pensando, será que é a manutenção dessa cultura? Será que olhar que o RH de dentro da empresa hoje, que é importante que ele tenha para a construção de uma cultura organizacional saudável e um olhar para benefícios que não é um olhar superficial, é um olhar realmente mais profundo, mais como que me atende, mais estratégico, exatamente. Você sabe que quando eu tinha uns 30 e poucos anos, eu sempre fui muito curiosa, sempre eu gostei de experimentar coisas novas. Eu lia muito e eu, naquela época, como não tinha internet, eu falava com um amigo, falava com outro, ligava para uma empresa muito legal e queria saber como ela fazia, e eu gostava de experimentar. E eu podia, na empresa que eu trabalhava naquela época, eu tinha um campo, tipo um laboratório para explorar, e aquilo me dava muita alegria. E eu me lembro que uma vez eu contratei uma consultoria para me ajudar em algumas pesquisas de clima, em algumas pesquisas de remuneração, mudar um pouco a forma como a gente estava fazendo. E eu fiquei muito amigo das pessoas, porque foi um processo longo que a gente trabalhou juntos para poder entender melhor a empresa e construir um material próprio para o Brasil e para a América do Sul. Então ele tinha algumas características bem particulares. E ele via a minha ânsia de realizar coisas, de tornar o RH um parceiro da unidade de negócio, atuante, porque era essa aquilo que eu queria, era o que eu almejava. E um dia ele chegou para mim e falou, Débora, eu preciso te falar uma coisa, eu não quero ser invasivo, mas você já pensou que talvez você não esteja na empresa certa para você? Porque era uma empresa um pouco mais tradicional, ela era uma empresa que tinha um tempo um pouco mais longo para as decisões, ela era uma empresa menos inovadora, mais conservadora. Isso não tem nada de errado, são estilos. Então, indo para a tua pergunta, o RH, ele pode ser um elo de ligação entre a liderança e as pessoas da empresa, né? Tentando traduzir muitas vezes os discursos, ajudando a empresa a se descobrir em alguns aspectos, traduzindo os objetivos da empresa
alinhando aquilo muito bem com a cultura e traduzindo para os funcionários, entendendo as demandas do funcionário e trazendo, ele fazer esse papel, mas ele, em primeiro lugar, ele precisa estar numa empresa que ele tenha um match com ela, porque senão não vai ficar muito legal. Porque, e uma outra coisa que eu acho é que o RH ele tem que ser uma pessoa bastante corajosa, ele tem que ter um nível um pouco maior de coragem, porque uma pessoa que vai representar a empresa para os funcionários e os funcionários para a empresa, e que vai interagir, integrar esses discursos, esses diálogos, transformando isso numa coisa mais poderosa e mais eficiente, mais gostosa para todo mundo, ele precisa ter essa sensibilidade e essa coragem de dizer as coisas, de perceber coisas. Ele não pode ser uma plantinha que fica num canto, ó, só me rega, me deixa eu aqui, que eu vou estar sempre verdinho, mas eu não quero florir muito para ninguém olhar para mim. Tem que ser uma pessoa corajosa. Então eu entendo que o RH, quando ele é apaixonado por essa função e ele entende o papel dele no negócio, que é crucial, né? E é claro que a empresa também precisa valorizar, não adianta o RH bater no peito e falar, eu sou muito... Não adianta, a empresa tem que realmente dar esse valor. Quando você encontra esse lugar, você de fato pode criar coisas incríveis. E outra, essas coisas vão transbordar para o mundo e vão transbordar para a família das pessoas. O que eu mais gosto o que mais me emociona no Papo da Cultura é que quando você trabalha numa empresa que tem uma cultura gostosa e saudável, aquilo extrapola o ambiente de trabalho. Porque eu fico 8 horas ali exposta, sendo online ou presencial. Se eu tenho uma toxicidade no ambiente, se eu tenho um chefe mais opressor, se existem abusos, se existem desconfianças, se existe uma competitividade tóxica, tudo isso vai me adoecendo. Quando eu chego em casa, dificilmente eu vou conseguir tirar a roupinha da empresa. Nossa, vamos aproveitar, sextou, quintou, seja lá o que for. Você vai trazer um pouco desse ambiente meio escuro, dessa sombra para dentro da tua casa. Quando você trabalha numa empresa onde a cultura é saudável, as pessoas são saudáveis, elas têm espaço também para se descobrirem em outros lugares, não só no trabalho, que isso é lindo. É lindo quando uma empresa enxerga que você é uma parte ali, você tem um contrato, mas que você também é outra pessoa. Você pode ter o seu esporte, você pode escrever seu livro, você pode ser cozinheiro, você tem a sua família, você pode pintar. E isso te faz uma pessoa potente, poderosa, brilhante, mais feliz e muito mais produtiva. Então a cultura ela tem esse poder e ambientes saudáveis, eles fazem isso com as pessoas. Eles curam, eles transformam, eles fazem elas brilharem, elas virarem estrelas, né? E até também ao ponto de falar, você está brilhando demais até para o meu tamanho, vai brilhar em outro lugar, que legal que eu tive você aqui. Você me ensinou muito e vai chegar outras pessoas que vão poder navegar nesse mesmo brilho. Então eu entendo que esse lugar é um lugar, parece utópico, mas eu acho que quando a gente fala de pessoas maduras, pessoas que se conhecem, que conhecem suas emoções, que cuidam da sua saúde mental, que fazem a sua terapiazinha, essas pessoas estão mais preparadas a lidar com as intempéries, porque não é um conto de fadas. Você vai ter que sentar para conversas difíceis, você vai ter que falar coisas desconfortáveis, você vai ouvir muita coisa que não é legal, você vai ter que aprender um pouco sobre comunicação não violenta, a observar sem julgar, a falar o que você sente sem julgar também, porque às vezes a gente fala de sentimento e está julgando as pessoas através do que a gente está sentindo. E é isso que é transformador, né? Mas eu acho que é impossível você falar de uma cultura saudável sem falar de pessoas bem resolvidas e que cuidem de si mesmas, das suas emoções e comprometidas consigo. Eu vejo um arquiteto ou um maestro trabalhando ali, ele precisa olhar tudo, entender se aqui toca um pouco mais alto, aquele ali um pouco mais baixo e vai arquitetando. E é isso que vai fazendo aquela música, enfim, ser tocada. E essa música vai reverberar em outros lugares. Eu sempre penso que um indicador de um lugar saudável de trabalho, e eu não sei como que a gente acessaria, é o jantar em família quando chega em casa. Em família, porque você vai falar alguma coisa, você vai levar. Não tem como você tirar a beleza. Agora acabou aqui esse chapéu. Bem ou mal, você vai falar alguma coisa de noite no jantar. Para sua família, para o seu amigo, para quem você for encontrar. O que você vai falar? Eu sempre penso que o que a pessoa fala no jantar com a família é um indicador da saúde da empresa ou não. É isso mesmo. Isso que ela leva. Porque é isso também, e aí retroalimenta também, né? Porque você fala, nossa, hoje eu tive um dia incrível, ou mesmo que seja um dia difícil, assim, assim, assim. Mas você fala, e aí, sua família que tá ali, ou quem tá ali com você, sabe, nossa, que legal onde você trabalha. No outro dia de manhã, quando você acorda e você vai trabalhar,
Você pode estar muito mais animado, você pode estar muito mais pronto para os desafios daquele dia, ou você pode estar muito mais acabado, muito mais esgotado. E aí, conforme você foi trazendo isso, foi dando muito para ver o que você acredita nisso. Porque foi vindo assim, um brilho no olho e tudo. E olhando esse brilho no olho, quando você falou que a pessoa não é uma coisa só, tem outras, eu queria até levar para um outro lugar, um outro aspecto muito importante que a gente falou aqui de você, que você é apaixonada, que é por trabalho voluntário, pelo trabalho que você faz como presidente do Instituto Sementes. Queria saber um pouquinho como que é esse trabalho para você. O que te motiva dentro desse trabalho para oferecer recursos seus, pessoais, seu tempo, enfim, para ser uma paixão para você isso? Então, é um processo sempre, né? Nada é por acaso. É um caminho de autoconhecimento, também tem o meu caminho espiritual, tudo junto que vai levando a gente para esse lugar. Mas se você, há 5, 6 anos atrás, falasse assim, Débora, eu te vejo sendo presidente de uma ONG, atuando com vulneráveis, eu ia falar, você tá bem maluca. Porque a Débora era egoísta com seu tempo, extremamente egoísta com o meu tempo. O meu horário de descanso, o tempo para as minhas coisas, era eu. A minha carreira, eu não tive filhos, eu tenho enteados, né? São filhos do coração, mas eu fui uma mulher que tive uma vida um pouco mais independente, então a gente fica um pouquinho mais egoísta também, porque eu acho que o filho também ele te tira um pouco do teu próprio umbigo, né? E em um determinado momento da minha vida, eu tive uma descoberta. Eu entendi que tudo aquilo que eu tinha, os meus recursos, os meus dons, eles não eram mérito meu. Eles me foram confiados e eles deveriam ser usados para abençoar outras vidas. E quando eu comecei a fazer isso, eu fui gerando vida em outras pessoas e gerando mais vida também para mim. Isso foi um clique. Eu entendi que tudo aquilo que eu conquistei e todos os talentos que eu tenho são para ser compartilhados. E essa mudança me tornou uma pessoa menos egoísta com o meu tempo, menos egoísta com os meus recursos. E, de repente, numa pandemia, no meio da pandemia, quando estava todo mundo trancado em casa, de máscara, eu saí nas ruas para atender as pessoas de rua que estavam passando fome e sede. Eu comecei aí. Passou a pandemia, esse trabalho deixou de acontecer e eu fui entrando cada vez mais no Instituto, assumi a diretoria e no final do ano passado a presidência. Mas hoje a gente trabalha com diversas famílias vulneráveis, com crianças também, fornecendo capacitação, educação, desenvolvimento de habilidades, apoio psicológico, apoio psiquiátrico, tudo para que essas pessoas tenham uma vida mais sustentável e autônoma no futuro. O Instituto Sementes, né, que é a ONG a qual eu participo, ele não tem o objetivo de fazer assistencialismo. Ele adota pessoas para, de uma determinada jornada de tempo, trabalhar com elas para que elas se tornem autônomas. É uma mudança sustentável. É uma mudança sustentável. Então, e a gente vai mudando essas pessoas dessa jornada conforme elas vão alcançando. Então tem pessoas fazendo medicina na Argentina, pessoas que moravam em comunidades, tem pessoas que a gente tirou debaixo do minhocão e que hoje trabalham, estudam, recuperaram a guarda dos filhos. Então assim, existem histórias lindas. Então, quando você começa a entender que a tua vida, ela pode gerar vida, e sem você ser a fada madrinha, a salvadora do mundo, não é isso, mas é que é tão bom quando você percebe que o teu propósito é muito maior do que só trabalhar. Recentemente eu escrevi um artigo lá no LinkedIn que eu escrevi, trabalho é só trabalho. Você pode não estar num tempo legal na tua carreira, você pode não estar feliz, trabalho é só trabalho, a vida também é feita de outras coisas. E no trabalho voluntário eu encontrei o meu propósito. Eu tirei o olho do meu umbigo, eu entendi o mundo, eu tive o privilégio também de fazer algumas viagens com imersões internacionais em outras comunidades, entender outras realidades e perceber que eu vivo numa bolha, mudou os meus hábitos de consumo. Hoje, quando eu vou comprar alguma coisa para mim, eu pergunto, quantas famílias isso sustenta? Por quanto tempo esse sapato sustentaria uma família? Não, eu não vou comprar, não preciso. Muda a tua forma. Então, hoje, ele é o meu objetivo para daqui mais um tempo eu estar focada mais 100% no trabalho voluntário, né, no trabalho do Instituto. E ele está permeando, enchendo também a minha vida de alegria, porque o meu trabalho me traz propósito, mas o Instituto me traz muita realização. Eu queria que todo mundo pudesse experimentar um pouquinho o que é o trabalho voluntário. Inclusive, eu vou deixar aqui um convite. Eu também faço um trabalho via Instituto Sementes nas empresas para inspirar as pessoas pela perspectiva do voluntariado. Porque muitas vezes as pessoas também têm uma vida muito solitária e elas não veem que a vida pode ser muito potente quando você se abre e compartilha. Você falando isso agora,
e até pedir pra você explorar um pouco mais, que você falou, 6 anos atrás eu não era isso, não era essa pessoa, e você falou, eu imagino uma pessoa assim, focada na carreira, focada no trabalho e tudo, tal, e só isso. Talvez alguém que tá ouvindo, que tá assistindo agora, olha e também acha que é um contraponto, que é uma coisa, que outra coisa é outra coisa. Sim. Não tem como. Agora não dá pra mim, não posso, porque eu sou muito focada aqui na minha carreira, porque isso ocupa aqui todo o meu tempo, e parece que isso vai roubar e não acrescentar alguma coisa ali. E pelo que você está me dizendo dessa experiência, é o contrário que acontece. Pode explorar um pouquinho mais disso daí desse... Sim, eu vou até começar por um lado, pode até falar assim, puxa, você já está numa fase da vida, você é empresária, você tem tempo. Eu realmente tenho tempo, mas não tenho muito. A minha vida é uma loucura, a minha agenda é uma loucura, eu tenho muitas coisas, muitos compromissos, reuniões e uma série de outras coisas. Como eu falei, só que eu sempre fui uma pessoa extremamente planejadinha, então eu era chatinha mesmo com aquele meu tempo. E para muitas pessoas pode parecer um contraponto mesmo, mas como assim? Eu não estou nesse momento, vai ser mais velho, Só que se você continuar olhando a tua vida só pela perspectiva do teu umbigo, das tuas coisas, você nunca se abre. A gente tende a ficar cada vez pior. A gente vai ficando mais egoísta, mais introvertido, mais na nossa toca, mais na nossa bolha. Uhum. A gente vive numa bolha. Quando você começa a fazer trabalho voluntário, você fura essa bolha e você começa a entender melhor o que está de fato acontecendo aí fora e como que você pode, de alguma forma, mudar o mundo com um pouquinho que você tem, né? Então, quando eu te falei que minha mãe, ela era uma pessoa que ela punha pessoas de rua dentro de casa, ela expulsava a gente de um dos quartos, cortava o cabelo, dava banho de mangueira, punha uma roupa nova, as pessoas moravam na minha casa um tempo até que elas conseguissem trabalho. Eu cresci vendo isso, achava estranho pra caramba, mas a minha mãe era assim. Por já ter o ranço da minha mãe, eu nunca me vi fazendo isso. A minha irmã assistente social, ela começou a fazer. E eu achava ela o máximo. Como que você consegue? Você vai para a África, você fica nos lugares podreira, o banheiro deve ser horrível, não sei o quê. Até que eu comecei a ir também e perceber que isso era o menor dos problemas. Que em muitos lugares eu fui lá e falei, puxa, eu estou indo levar amor. E quem que me trouxe amor, quem me abraçou, foram aquelas pessoas. Daí eu não estou falando que é um caminho que a gente vai para receber. Mas é que é uma experiência transformadora. Ela é uma experiência de uma troca e de uma percepção da vida muito profunda. E quando você começa a se doar um pouco, que seja um pouco com o teu recurso, você deixa um pouquinho do teu sonho de lado, um pedacinho, e fala, eu vou fazer também alguma família sonhar, uma pessoa sonhar. Depois você vai um pouquinho com o teu tempo. Hoje eu tenho reunião com várias pessoas super bem na carreira, profissionais incríveis, eles vão me ajudar a pensar o Instituto de uma forma mais estratégica. É a forma como eles podem ajudar. E para mim é ótimo. Eu tenho cabeças maravilhosas me ajudando a pensar em como a gente levar o Instituto para um outro lugar. Então, sempre existe uma forma de você ajudar, mesmo que seja 1, 2 horas por mês, para ajudar a pensar numa forma diferente de fazer as coisas, de conseguir um recurso, de buscar com alguém que você conhece. Então, assim, isso é transformador, porque o impacto que isso gera, a vida que isso gera e a transformação... Você imagina uma pessoa que nunca pôde estudar, de repente está fazendo medicina. Eu tenho uma família de uma mãe com 5 filhos, 2 autistas, e ela pediu ajuda para fazer medicina, que era o sonho dela. Eu falei, não vai dar certo, vai ser um BO, porque ela vai para a Argentina, é um lugar mais barato. Quando eu vi, ela já estava cursando online, ela já tinha vendido algumas coisinhas, feito uma poupança, ela falou, eu vou mesmo se o Instituto não me ajudar. Eu sabia que ela ia viver um perrengue, aí a gente liberou a bolsa para ela. Ela está já indo para o 3º ano, feliz da vida, ela vai atrás de tudo. Você imagina essa mulher, quando ela conseguir se formar e atuar como médica, a mudança geracional, né, na família dela, a bênção que isso vai ser para as próximas gerações. Então, assim, é muito bonito de ver e é um trabalho apaixonante. Você, de repente, você começa a entender que a carreira ela é super importante, mas no final de tudo, para quê? Para você juntar dinheiro, você ter status, história para contar e estar sozinho. Então, eu entendo hoje que o trabalho voluntário é a minha razão de existir. Eu tenho compromisso, sim, com o meu trabalho, eu tenho muitos sonhos ainda para realizar na minha carreira, eu sou apaixonada pelo que eu faço, a equipe, pessoas para desenvolver, tudo isso me inspira muito. Mas o Instituto Sementes, ele mora no meu coração, num lugar bem quentinho. Tem algum sonho que você tem, assim, que você pode compartilhar com a gente? Você falou de sonhos agora, eu fiquei pensando... Hoje, quando eu tenho muita vontade, sonhos pessoais, eu tenho muita vontade de viver uma experiência fora por um tempo.
mas também de voluntariado, de ficar um tempo maior fora trabalhando e ali, quem sabe, aprendendo um outro idioma e, ao mesmo tempo, fazendo diferença na vida de algumas pessoas. Eu tive a oportunidade de ir para a Índia, eu vivi uma experiência lá incrível e até hoje eu sonho com essas crianças. Elas estão nos meus pensamentos porque a minha vontade era pegar um monte de avião, eram 900 crianças, e colocar todas elas e trazer para cá. Foi uma experiência altamente transformadora. Agora, eu tenho sonhos do Instituto ser autossustentável, dele ter pessoas que comprem os projetos, que queiram ali participar e que esse sonho de mudança, de transformação, ele não morra. O que eu mais morro de medo é ver o Instituto Sementes daqui a um tempo sem recursos e sem poder perpetuar esses sonhos todos que ele está conseguindo entregar para as pessoas. Então, hoje, o meu sonho ele passa por aí. Como é que eu faço para mais pessoas se apaixonarem por esse trabalho e se comprometerem de alguma forma, seja com recursos financeiros, seja trabalhando, seja com ideias, para que a gente possa transformar a vida de mais pessoas. Não vale a pena para mim passar por esse mundo e só beneficiar a minha família, a gente viver numa bolha ali protegido, feliz, viagens, tal. Isso para mim hoje não faz mais sentido, se eu não puder trazer mais gente para viver isso comigo. Perpetuar alguma coisa, deixar um ciclo assim sustentável. Acho que até um dos principais desafios hoje de ONGs são como que você transforma a ONG em um negócio social, na verdade. Exatamente. Que aí ele é autossustentável, então ele se retroalimenta da mesma maneira que acho que uma tendência que vem mudando também quando a gente fala de ONGs, de trabalho voluntários e tudo, que num passado eram assistencialistas, então era daquela forma que você pontualmente vai, ajuda e depois você se retira, o que até tem a sua importância também, mas como é a importância de você fazer uma coisa sustentável. Então que você realmente vai ali, muda a vida daquela pessoa, que vai mudar a vida, enfim, de quem está em volta, e isso vai reverberando, e aí realmente isso faz um grande impacto. Exatamente. E aí são vários pequenos impactos, mas como todos eles são sustentáveis, e pequenos, né? São pequenos muito entre aspas, porque para aquela pessoa, um de cada vez já muda muito. Exato. E para aquela família ela é única. Para essa mulher desse caso que você contou, assim, é o sonho dela que ela queria fazer e ela tá indo ali, ela tá fazendo. Então, quando você coloca em perspectiva, no mundo é uma, pois é, mas para ela era o mundo dela inteirinho. É igual a gente tem um projeto também no Piauí de construção de cisternas e atendimento médico para lugares onde tem a seca. As casas não têm torneiras, então a gente constrói as cisternas. O quanto aquela cisterna muda a vida da família. Eles ficam ali inebriados, eles falam, estou me sentindo rico, porque tem uma cisterna que vai conseguir armazenar água com a chuva que vai cair, quer dizer, não é uma torneira ali, é uma cisterna, tipo um poço no quintal, mas que já muda totalmente a perspectiva. Entrega dignidade. Entrega dignidade, entrega a possibilidade de ter uma hortinha, de plantar alguma coisa, depois vender. Então, esses projetos mais sustentáveis, eles hoje movem meu coração. E eu acho que eles me trazem uma realização muito maior do que tudo aquilo que eu construí também na carreira. Que eu tenho orgulho, mas essa transformação, quando você começa a trabalhar com isso de alguma forma, isso mexe com você de um jeito mais profundo. Não tem como você voltar a ser a mesma pessoa. Quando você abre para um outro lugar, você fica maior do que o lugar onde você estava antes. E você não cabe mais naquele lugar. Débora, a gente vai chegando aqui ao fim. Gente, chegar no fim para mim é muito difícil, porque eu tinha mais muitas perguntas aqui, porque você falou da Índia, eu já quero saber mais como é que foi, o que eu vou fazer lá, quero saber como é que é o modelo de negócio desse daí, eu quero saber como que conecta, o que você faz nesse trabalho, como que isso conecta o impacto que tem dentro das empresas. Eu vou deixar essas perguntas para comentários aqui embaixo, gente, fiquem à vontade. Eu sempre costumo dizer que quando a gente convida alguém aqui, para quem já conhecia é legal, tomara que tenha aprofundado, para quem está conhecendo a Débora agora, se você tem mais perguntas e tudo, deixa aqui embaixo, pergunta pra gente, conecta, vamos fazer relacionamento. Ela fez o convite aqui também para vocês, enfim, falou de empresas, né, do Instituto Sementes, acho que tem outras maneiras também de ajudar. Para você que é DRH de uma empresa, para você que achou isso interessante, que entende que isso faz sentido para sua empresa, esse olhar com esta profundidade, é muito legal também. A gente já entendeu aqui a profundidade que a gente tem de experiência para trazer, para conversar com a gente, para trazer benefício para dentro da empresa, e o benefício aqui ficou uma palavra de dualidade, né? O benefício, tanto o benefício em si, quanto os benefícios de uma maneira geral e de uma maneira mais profunda. Então, eu vou aqui agora para a nossa última pergunta que a gente tem aqui, que é, aqui na Kiwi,
aqui meus cards que caíram. Aqui na Kiwi, a gente tem um modelo de trabalho, ou um modus operandi, né, que a gente fala que são os nossos 3 L's. Tudo que a gente faz, a gente tem como base esses 3 L's. O primeiro é o Life Centered Design. Então, é um desenvolvimento de qualquer solução que a gente faça, tá baseado, a gente sempre pensa na vida. Então, como que isso vai impactar as pessoas? Como que isso vai impactar, sei lá, o meio ambiente? Aquilo que tem vida. O segundo L é Listen to Everyone. Então, ouvir a todo mundo que está envolvido naquele processo. Não só quando a gente está sentado com um cliente, só quem está ali naquela reunião. Quem mais está envolvido naquilo? Quem mais está envolvido? Essa solução vai impactar quem mais? Então, a gente tem sempre esse olhar holístico. E o último é o legacy, é o legado. A gente entende que com todo mundo que a gente interage, a gente vai deixar um legado. Tanto como a gente falou, né, que a empresa, para mim, ela deixa um legado todo dia naquela pessoa. E esse legado ele vai aparecer no jantar. O que a gente vai falar sobre aquilo? Então, quando você tem um olhar intencional para esse legado, você pensa, eu quero deixar alguma coisa que tenha um impacto positivo aqui. E aí a última pergunta, ela está ligada a isso, o que você gostaria de deixar de legado aqui para a gente? Uma frase, uma palavra, pode ser uma inspiração, se a pessoa esquecer tudo que a gente falou aqui hoje, não esqueça, não tem como, mas se esquecesse tudo, o que você gostaria de deixar pra gente como esse legado? A gente também gostaria de deixar alguma coisa com você, então, legado a gente sempre pensa em uma coisa sólida, uma coisa que dura, uma coisa assim, que realmente vai ficar ali, não é uma coisa passageira. Então, a gente simboliza isso nessa pedra, que é um quartzo verde, que a gente vai deixar de presente para você, que linda. Levar para se lembrar. Eu vou deixar desse nas minhas coisinhas no escritório. Ai, que legal. Tá combinando, inclusive, né? Exatamente. Que hoje a gente tá numa paleta aqui, nós combinamos. Super adequada. Então, e aí, qual seria esse legado? Depois eu pedi para até você anotar aqui no post-it, a gente vai colocar no nosso quadro de todo mundo que nos visita e deixa esse legado pra gente. Qual seria esse seu? Eu não pensei numa frase, mas eu diria 2 coisas. A primeira coisa é pra gente olhar para fora. A vida é muito curta e ela é muito grande para você ficar só dentro de você. Então, olha para fora, explora. Às vezes, pessoas que você acha que elas não podem contribuir em nada, elas têm histórias lindas para compartilhar com você, transformadoras, elas podem te dizer muito. Então, se abra para as pessoas. E a outra coisa é, quando a gente fala no ambiente corporativo, às vezes a gente não está satisfeito com o rumo do nosso negócio, com o rumo da nossa equipe, da nossa empresa, e a gente culpa uma série de coisas. E o que eu quero chamar, principalmente aqui os líderes, para que a gente comece a se olhar um pouco mais profundamente e entender que muitos dos problemas que a gente às vezes avalia fora, eles têm a ver com a gente. E a gente precisa, sim, entrar numa jornada de a gente se motivar mais com a vida, de se tornar líderes mais inspiradores, mais respeitosos, mais amorosos, mais empáticos. Isso muda tudo em termos de perspectiva da empresa, da vida das pessoas. Então, eu queria convidar vocês a se jogarem também nessa aventura de se tornar um líder que inspire e que marque a vida das pessoas. Que as pessoas que passem pela sua vida não sejam simplesmente mais um, mas sejam pessoas que continuem fazendo contato, te convide para casamentos e que vocês continuem se falando nas mídias, porque não existe nada mais importante no mundo do que os encontros e as pessoas. Que convite lindo e muito poderoso, isso daí, se as pessoas aceitarem. Débora, então eu queria agradecer muito sua presença aqui, seu tempo, o compartilhamento das suas experiências e da sua sabedoria aqui com a gente. Isso tem muito valor. Muito obrigada por ter aceitado, ter vindo até aqui, gravado com a gente. Eu que agradeço, foi um enorme privilégio. Obrigada, gente. Ai, que legal. E agradeço também a você que ouviu a gente até agora, ou assistiu a gente até agora. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu sempre digo aqui que a gente hoje em dia tem tanta informação e o nosso tempo, ele compete com tantas outras coisas e a gente vê muito valor. E você que esteve com a gente aqui agora, eu espero que tenha acrescentado bastante coisa para você. Conversa com a gente, já disse, sigam a gente, façam perguntas para que esse aqui seja só o início de um relacionamento. E a gente se vê então no nosso próximo Fala Que Eu Escuto. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.